Olá, vamos continuar nossa empreitada sobre o estudo das áreas das figuras planas. Aula passada, a gente explicou a ideia de área e aprendemos como calcular a área de um retângulo. Eu falei naquela ocasião que a gente aprendia logo a área de um retângulo porque as outras figuras, a área das demais figuras planas, todas estavam ou estão relacionadas com a área do retângulo. Então hoje a gente vai conhecer a área de mais três figuras planas e entender por que elas estão relacionadas com a área de um retângulo. Ou seja, a forma para calcular tem a ver com a forma do cálculo da área do retângulo, que é, como dito, base vezes altura. Tá? Então, muita atenção para que você não perca nenhum detalhe. Então, hoje nós vamos começar pela área do triângulo. Nós queremos saber como calcular a área de uma região triangular. Muito bem. Primeiro, vamos conhecer os elementos do triângulo que a gente precisa para calcular a sua área. Nós precisamos saber qual é a medida da base, que é este comprimento aqui, e precisamos saber qual é a medida da altura, que é a distância desse vértice até a base, formando o ângulo de 90. Eu não coloquei aqui 90 graus, mas tem que fazer 90 graus. Então, isto é a altura. Ok? Então, como é que a gente calcula? Muito bem. Primeira coisa, a gente precisa fazer a seguinte observação. Todo triângulo, todo e qualquer triângulo, grande, pequeno, torto, de cabeça para baixo, seja como for, este triângulo sempre será metade de um retângulo. Sempre. Você pode desenhar um triângulo de qualquer posição, em qualquer posição, que você pode verificar que o triângulo, ou seja, a parte verde aqui, representa metade desta figura completa que é o retângulo. Ok? O triângulo é metade de um retângulo. Por um motivo simples e observável. Veja que esta parte aqui, ó, ela é exatamente igual a esta parte aqui. Que esta parte aqui do triângulo, né, o lado direito da altura, é exatamente igual a essa parte aqui. Portanto, esses dois pedaços são iguais a esses dois pedaços. Tá? Aqui. O que nos leva a concluir que esta região triangular é metade desta região retangular. Ora, se nós quiséssemos calcular a área da região retangular, qual seria a fórmula? Seria a base multiplicada pela altura. E pronto. Não é assim que se calcula a área de um retângulo? É. Então, se a área do retângulo é base vezes altura, e o triângulo representa metade do retângulo, então a área dele também é metade. A área do triângulo é metade da área do retângulo. Portanto, basta eu pegar, para determinar a área desse triângulo, pegar a base vezes a altura, a base vezes a altura, que também é a altura do triângulo aqui, e dividir o resultado por 2. Ou seja, a área é base vezes a altura, que é a área do retângulo, dividida no meio, porque eu só quero metade, que é o triângulo. Tá bom? Um exemplo aqui rápido. Calcule a área do triângulo abaixo. Eu tenho um triângulo que tem uma base medindo 20 e uma altura medindo 15. Então é só aplicar a fórmula. A fórmula é base vezes a altura sobre 2. Você substitui a base por 20, a altura por 15 dividido por 2. 20 vezes 15 é 300 sobre 2, que dá 150 centímetros quadrados de área. Então, pessoal, a gente vai passando até rápido, porque é isso mesmo, é simples assim como vocês estão vendo. Vamos agora para outra figura da qual nós queremos saber a área.
vamos aprender como calcular a área de um trapézio. Primeiro, só definindo o que é um trapézio. Um trapézio é um quadrilátero que tem, ou seja, tem 4 lados e tem 2 lados paralelos. Este lado e este lado são paralelos e esses 2 lados aqui não são paralelos. Então, trapézio é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos e 2 não paralelos. Quais são os elementos que eu preciso conhecer de um trapézio para poder determinar sua área? Eu preciso saber isso aqui, base maior, base menor e a altura do trapézio. Como é que eu vou calcular a área de um trapézio? Do mesmo jeito que eu calculo a área de um retângulo. Aí você diz, muito bem. Então, para calcular a área de um trapézio, é só pegar a base vezes a altura. E eu digo, sim, senhor, é isso mesmo. Só que aí tem um problema. Se a área vai ser base vezes altura, qual base eu vou usar? Porque eu tenho uma base maior e tenho uma base menor. Se eu usar a maior, eu vou obter uma área maior do que o real. Se eu usar a base menor, eu vou obter uma área menor do que a área real do trapézio. O que a gente faz para resolver esse problema? A gente tira uma base média. É média mesmo. Você não sabe o que é média? A gente soma e divide, não é assim? Para tirar uma média? Pois é. Como eu não posso usar nem a maior nem a menor, eu vou então fazer uma base média, uma intermediária. E como é que eu tiro uma base média? Soma as duas bases e divide por 2. O resultado me dá a base média. E este resultado, então, eu multiplico pela altura. Então, escrevendo fica assim. Como calcular a área de um trapézio? Você vai pegar a base maior, somar com a base menor e dividir por 2. Para quê, professor? Para obter o valor de uma base média, como se fosse uma base aqui no meio, né? Uma base intermediária entre a maior e a menor. E o resultado desta base média você multiplica pela altura. Simples desse jeito. Vamos a um exemplo. Temos um trapézio, a base maior é 14, a base menor é 8 e a altura é 10. É só aplicar a fórmula. Aqui a fórmula. Vamos fazer a substituição. O valor da base maior, 14. A base menor, 8. Sobre 2, a gente vai obter aqui uma base média, multiplicada pela altura, que é 10. 14 mais 8 é 22, sobre 2 vezes 10. 22 por 2 é 11, vezes 10. E aí é só multiplicar 110 centímetros quadrados de área para o trapézio. Próxima figura é um losango. O losango é a porção amarela da bandeira nacional, para ficar mais fácil você entender. Então, nós queremos calcular a área de um losango. Primeiro, conhecer o seguinte. Para a gente determinar a área de um losango, precisa conhecer esse elemento que é chamado diagonal maior. E conhecer este elemento, repetindo aqui, diagonal maior, e conhecer este outro elemento que é a diagonal menor ou desenho. Ok? Queremos então saber como calcular a área disso aqui. Aí, a gente precisa de novo associar isso aqui com um retângulo. Minha gente, se nós quiséssemos calcular a área da região retangular, como seria? Seria a base vezes a altura. E ponto final, não seria? Pois é, mas aqui eu não quero calcular a área da região retangular. Eu quero a área da região do losango. E aí você observe, por favor, com muita calma, que a gente pode concluir que esta região verde, que é a região do losango, ela representa metade
da região retangular. Por quê? Tá na cara, como dizem por aí. Porque essa parte aqui, ó, este triângulo aqui, é igual a esse. Isso aqui, igual a isso. Isso é igual a isso. E isso, igual a isso. Então, perceba que o que está pintado aqui de verde é exatamente igual ao que está aqui de laranja. Portanto, esta região verde é metade do todo aqui, da região retangular. Se é metade, a área também é metade. Então, repetindo, como seria se nós quiséssemos calcular a área da região retangular completa? Seria a base, só que essa base quem é? É a diagonal maior. Vezes a altura, mas quem é a altura? É diagonal menor. E dividido por 2, porque nós só queremos a metade da região retangular, que é o que corresponde ao losango. Então a fórmula fica assim. A área de um losango é só você pegar o comprimento da diagonal maior, aqui, multiplicar pelo comprimento da diagonal menor, e o resultado você divide por 2. Eu já expliquei o motivo por que é por 2. Tá? Um exemplo aqui. Qual a área do losango abaixo? Simples demais. A diagonal maior é 42 e a menor é 20, como vocês podem observar. Então, aplicação de fórmula direta. A área é o Dzão vezes o Dzinho sobre 2, você substitui. O Dzão é 42 e o Dzinho é 20 sobre 2. 42 multiplicado por 20 dá 840 sobre 2. Finalmente, a área é 420 centímetros quadrados. Tá bom? Então, essas são as principais figuras. Falta ainda uma que eu vou falar numa próxima aula, mas isso vai ficar para depois. Tá? Então, pessoal, é isso. Veja o vídeo mais de uma vez, pessoal. Com atenção. Tá? É o meio que nós estamos tendo para nos comunicarmos e para que vocês possam aprender da melhor maneira possível. Tá bom? Então, um abraço para vocês e um até logo.